Olá, nesse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo para explicar como você pode escolher, né, ou encontrar um periódico adequado para submeter o seu artigo científico, tá? Eu dividi aqui a nossa conversa em 6 tópicos, tá? Eu vou primeiro falar rapidamente sobre eles, depois eu vou mais detidamente falar sobre cada um. Então, inicialmente aqui eu contextualizo, né, eu digo qual é o contexto, digamos assim, para quem eu estou falando, né, do pesquisador, o trabalho, de onde veio, etc. Tá? A gente vai falar também que existem algumas ferramentas que ajudam ou pode ajudar o pesquisador a escolher esse periódico, tá? O momento para pensar sobre isso, a gente vai ver que tem algumas diferenças, tá? E aqui eu aponto que não existe uma fórmula, tá? Não tem uma fórmula única ou algo nesse sentido. Eu tenho uma maneira, tá, que eu sempre sigo esse método, é um passo a passo trabalhoso, tá, é bastante trabalhoso, mas que eu venho obtendo bons resultados com ele, tá, facilita muito a minha vida, né, quando eu tenho que publicar um artigo e eu primeiro faço esse passo a passo aqui, é uma etapa um pouco chata, dá trabalho sim, mas tem funcionado, tá. Como eu identifico esse periódico, né, o periódicos, né, em potencial, e no final a gente vai elaborar uma planilha como essa daqui, tá? Onde eu coloco as características, tá, dos possíveis periódicos, tá? E eu vou falar um pouco sobre como fazer ou montar essa planilha aqui. Tá? E como a gente escolhe, como eu escolho e como eu sugiro que os alunos escolham, né, o periódico para mandar o seu trabalho. Então, vamos lá, vamos voltar aqui no item 1. Contexto. Tá? Naturalmente, o aluno, é recorrente, né, um aluno de graduação que terminou ali o seu TCC, ele chega, né, e fala: professor, terminei meu TCC, quero tentar a publicação, né, no formato de um artigo científico, logo eu tenho que escolher um periódico, qual que eu escolho, qual é o melhor, qual é o adequado, né? Então essa é uma pergunta recorrente. Eu acredito que esse vídeo aqui eu estou falando com este aluno, tá? Um aluno que está saindo de graduação, que está começando ali a sua vida acadêmica, né? Talvez também ali um aluno de mestrado também, que está buscando ali publicações nível Brasil, tá? Nível Brasil. Então, eu estou falando aqui de um artigo científico terminado. Esse artigo científico ele está na língua portuguesa, tá? Ele está em português. O aluno não tem interesse em traduzir para o inglês ou para o espanhol, né, que são, enfim, os mais comuns. E ele quer uma publicação nível Brasil. Então, não está interessado em buscar um periódico internacional, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu destaco aqui que, de fato, existem ferramentas, tá, que auxiliam nessa busca, auxiliam nisso, tá? Há ferramentas. Contudo, eu digo que essas ferramentas, sim, são para periódicos internacionais. Nível Brasil, no meu modo de ver, não existe, tá? Fiz algumas buscas, não encontrei nada, né? E também não conhecia aí na minha vida acadêmica algo que facilitasse nível Brasil, ok? A não ser, né, digamos assim, esse passo a passo que eu vou dizer como eu acredito que seja adequado, né? A título de curiosidade, se você colocar lá no Google, né, uma frase semelhante a essa aqui, ferramentas, encontrar periódico para publicar, né, coloquei aqui, né, a mesma frase que eu escrevi lá, vocês vão ver que tem muitas ferramentas, né, aqui, ó, ferramentas para encontrar o melhor periódico internacional para publicar, e aqui já tem uma lista de 8 delas. Tá? Então, sim, tem muito. Internacional. Nacional, não. Tá? Então, por exemplo, eu vou abrir uma delas aqui, né, que é da Elsevier, né, tá aqui o nome da ferramenta. Aí aqui, mas todas essas daqui são semelhantes, tá? É a mesma lógica. Então, você entra numa delas aqui, ele vai pedir o título do seu trabalho. Naturalmente você tem um trabalho finalizado, então você vai colocar aqui e o resumo, né? Então, a título de exemplo, né, vamos abrir aqui aqui o resumo, já selecionei aqui, eu vou colocar aqui o resumo aqui, vou colocar aqui
o título do trabalho. Esse trabalho, obviamente, ele já está publicado, mas a lógica é a mesma. Vamos supor que eu não tivesse publicado ele ainda, eu estou buscando nessa fase. Então, eu coloco aqui o título e o resumo e boto aqui para encontrar periódicos. Tá? E aqui ele me diz, né, que fez um match aí com 38 periódicos. Então, está aqui, ele me recomenda, dentro do mundo da Elsevier, tá? Claro, ela não vai sugerir de outras editoras. Dentro desse mundo da Elsevier, ela me diz e me indica esses 38 periódicos. Então, está aqui um primeiro, segundo, terceiro. Aqui tem o fator de impacto, a taxa digamos assim, aceitação, quanto que eles aceitam, quanto que eles rejeitam, o tempo médio de demora, enfim, a pontuação dele, o score dele, né, de citação, etc. E também você clica aqui, aparece mais algumas informações sobre o periódico. Tá, então, sim, internacionalmente, sim. Só que lembra que a gente está falando de nível nacional, trabalha ali em português, periódico nacional. Tá? Se você fizer essa busca no Google também, eu até encontrei aqui uma ferramenta, né? Seria essa aqui, onde publicar. Aí tem como você fazer o filtro aqui, né? Das características, a área, etc. Mas, no meu modo de ver, isso daqui não ajuda em nada. Até porque a gente tem a nossa plataforma QualisCaps Curupira, né? E no meu entendimento, pelo que eu entendi, eles colocaram aqui basicamente as informações que já estão aqui. Tá? Então, essa ferramenta aqui, que seria, pelas minhas buscas, a única que eu encontrei nível Brasil, ela não tem utilidade. Então, se você se deparar com ela, não tem por que você utilizá-la no meu entendimento. Tá? Venha para a Sucupira, QualisCaps, né? Que é a versão mais atualizada essa daqui, né, 2020. Então, por aqui você pode encontrar periódicos. Pode encontrar. Então, eu quero periódicos que tenham no título a palavra governança, a palavra turismo. Você escreve aqui turismo. Vai vir uma sequência aqui, uma lista. Tá? Mas isso também não ajuda muito você encontrar qual é o periódico que vai dar, assim, nesse match aí com o seu artigo. Tá? Então, vamos continuar aqui na nossa sequência. Então, resumindo aqui o item 2, há ferramentas, nível internacional, Brasil não. Tá? Então, vamos para o momento 3. O momento para se pensar sobre isso. Então, em que momento você pode, ou você deve, ou você vai pensar, preciso encontrar um periódico. Tá? Eu diria que a maior parte, a esmagadora parte dos trabalhos, ou dos autores, eles não fazem um trabalho, um artigo, já pensando no periódico. Tá? Minha percepção é essa. Tá? A maioria termina, depois que termina, faz uma busca para saber qual é o periódico. Tá? Mas também pode acontecer de você desenvolver um trabalho, tá? Onde ele já foi desenvolvido pensando em um periódico específico. Tá? Então, por exemplo, esses autores aqui fizeram um trabalho e o título do trabalho é Análise do Perfil da Produção Científica da Revista de Administração Pública, a RAP, tá? No período tal. Ok? Então, qual seria ali uma revista adequada para publicar isso? Talvez a própria RAP, né? Então, eles fizeram aqui uma análise no período X da revista Y. Então, talvez submeter esse artigo finalizado para a revista Y seja o adequado. Tá? Então, às vezes, isso acontece. Ou como esse outro aqui, tá? Onde os autores fizeram, digamos assim, uma atualização de um trabalho anterior. Tá? Então, esse tinha um trabalho semelhante a esse, bem parecido, já publicado nessa revista, só que os autores fizeram o anterior, por exemplo, não lembro aqui, mas de 2005 a 2015, e aí o outro vem e fala de 2015 a 2020, ou 2018, enfim. Então, o artigo foi publicado no periódico X, depois tem uma atualização com a mesma metodologia, com o mesmo tema, né, com o objetivo igual, e aí faz sentido, né, esse autor já submeter esse periódico, esse artigo para o mesmo periódico. Talvez o periódico tenha interesse que
faça sentido para ele publicar, tá? Então, às vezes sim, isso acontece, tá? Você já faz um artigo pensando, tá? Ou direcionando, tá? A um periódico específico. Mas na maioria dos casos isso não acontece, por isso que a gente precisa de uma metodologia, tá? Que é o que eu vou falar. E aí eu já falei que não há uma fórmula, mas existe aqui no item 5 um passo a passo, algo que a gente possa pensar, tá? Vamos pensar no seguinte, vamos supor que você escreveu um trabalho sobre governança corporativa. Então, o seu trabalho tem como tópico central governança corporativa, tá? Como que eu vou encontrar um periódico que seja adequado, tá, para o meu trabalho? Eu indico aqui que inicialmente você pode fazer uma bibliometria, pode pesquisar e encontrar, né, uma bibliometria. Então, o que é uma bibliometria? Bibliometria é um trabalho, tá, semelhante a esse, onde onde o autor, né, faz um trabalho ali sobre um tema específico. Então, esse aqui fala de gestão de custos interorganizacionais e um estudo bibliométrico. Nesse estudo bibliométrico, tá, ele vai atrás de várias informações, como quem são os principais autores, quais são os principais periódicos, tá? Faz uma rede de autores, então o autor X aqui publica muito com esse daqui, um pouco menos com esse, etc. Ele aqui é um ponto central, etc, etc. Então, bibliometria, né? Metria vem dessa ideia de medir, medição, e bibliô aqui no sentido de o que está produzido sobre o assunto, o que a gente tem sobre o assunto, tá? Quais são nossas publicações. E às vezes a gente se depara nessas bibliometrias com resultados iguais a esse daqui. Então, esse trabalho aqui fez uma análise sobre o tema X. Nosso exemplo aqui eu falei que seria governança corporativa, então, bibliometria sobre governança corporativa. E aqui ele encontra, olha só, que de 77 trabalhos ao todo, né, aqui está a distribuição dos anos, a RAC, essa revista aqui, publicou 19 desses trabalhos, tá? A RBGN, né, Revista Brasileira de Gestão de Negócios, publicou 12, tá? A RAP publicou 10, e assim você vai indo, 10, essa aqui publicou 9, publicou 8, publicou 5, publicou 4. Opa, então, começou a clarear, tá? Então, você pode vir aqui, né, a título de exemplo, você vem aqui na Periódicos CAPES, faz uma busca aqui avançada, busca uma combinação entre esses dois termos, bibliometria e governança corporativa. Né? Então, vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Então, eu cliquei aqui em busca avançada, né? Vou escrever aqui bibliometria e vou escrever aqui governança corporativa. Então, a gente tem aqui alguns trabalhos, né? Abordagem bibliométrica sobre governança corporativa no setor de saúde, governança corporativa em empresas familiares, né? Uma análise bibliométrica na base Scopus. Então, você tem alguns trabalhos aqui que você pode baixar, tá? Para ver essas publicações, né? Aqui você poderia ter colocado governança corporativa entre aspas também, tá? Ficaria até mais delimitado. Então, essa é a primeira recomendação, tá? Encontrar aí uma bibliometria, tá? Outra forma é você fazer a busca nos repositórios, tá? Então, você tem ali os 3 repositórios, né? O principal aqui pra gente, né, seria ali o Periódicos CAPES, certo? Periódicos CAPES. Também a Cielo e a SPEL, né? Então, nós temos aqui essas 3, né? A Periódicos CAPES, aqui, a Cielo também está aqui, e a SPEL também, tá? Aí, na minha planilha aqui, o meu trabalho fala sobre redes interorganizacionais. Então, eu vou vir aqui, vim na SPEL, botei redes interorganizacionais, fiz a busca, né, antes. Vim na Cielo também, falei aqui sobre redes interorganizacionais, pesquisei aqui. Na Periódicos CAPES, né, vamos até aqui também, já fiz a busca previamente. Redes interorganizacionais, tá? Encontrei aqui 275 trabalhos, tá? Então, de novo, a primeira opção seria fazer uma bibliometria. Agora eu estou buscando nos próprios repositórios com uma palavra-chave que fale ou indique muito bem, tá? Qual é o meu
o que representa bem o meu trabalho. Então, governança corporativa. Então, o meu trabalho fala sobre redes interorganizacionais. Então, eu boto lá redes interorganizacionais, essas três bases, ou repositórios. Nesses repositórios, eu vou coletar uma informação bastante útil, que é ver onde esses trabalhos foram publicados. Então, olha só, aqui está me dizendo que tem 275 trabalhos, certo? 275 trabalhos aqui, e eu quero ver onde eles foram publicados, então eu vou baixar aqui, mostro aqui essa coluna, tá, e aqui está o título do periódico. Então, quando eu faço a busca redes interorganizacionais, me aparecem 275 trabalhos. Desses 275 trabalhos, 25 foram publicados na EBAP, 11 na gestão e produção, tá? 17 na revista de administração da Mackenzie. Eu posso botar aqui para mais, vai aparecer outras aqui. Tá? Então, já tenho aqui uma lista de periódicos que mais publicam, né, sobre esse tema. Mesma coisa na Cielo, bota aqui redes interorganizacionais, aparece aqui EBAP, a da Mackenzie, organizações de sociedade. Então, isso aqui são bons indicativos, esses periódicos parecem publicar constantemente sobre o tema, né? E aqui a SPEL a mesma coisa, tá? EBAP, Mackenzie, etc, etc. Observe que o periódico CAPES, ele é maior, muito maior, do que a Cielo e a SPEL. Então, o normal é que você, por exemplo, aqui tem 25 na EBAP, tá? 25 trabalhos na EBAP. Na Cielo, ele encontrou 9. Por quê? Porque o banco de dados da Periódicos CAPES é maior do que o da Cielo. Talvez, muito provavelmente, esses 9 que estão aqui, eles também estão aqui na Periódicos CAPES, tá? E aqui na SPEL também 13. Então, enfim, não é que um artigo esteja somente numa base ou em outra. Não é isso, tá? Como eu falei, a Periódicos CAPES é maior, então é normal que a gente encontre mais trabalhos lá, tá? Aí o que eu faço, né? O que eu faço? Eu começo a preencher a minha planilha com essas informações. Então, eu fui lá na Periódicos CAPES, né? E encontrei os trabalhos, né? Botei aqui, ó, na Cielo, botei lá redes interorganizacionais, na SPEL, na Periódicos CAPES, né? Então, eu pintei aqui de azul da Periódicos CAPES, e a gente tem aqui, o caderno EBAP é 25, né? Vou colocar aqui, para ele organizar os dados assim, do maior para o menor. Então, tá aqui, cadernos EBAPs 25. De onde que eu tirei isso daqui, esse 25? Eu tirei aqui da Periódicos CAPES, que me diz que tem 25 lá. Quando você utiliza o termo redes interorganizacionais, essa revista, né, esse periódico EBAP é o que mais aparece. Então, eu coloco aqui e assim eu vou fazendo na sequência. 25, 17, 15, 12, 11, etc. Tá? O que está em verde aqui eu tirei da SPEL. Por quê? Porque tem alguns algumas revistas, né, que não aparecem lá na Periódicos CAPES, mas aparecem na SPEL. Então, eu coloco aqui. Então, essa terceira coluna aqui, na primeira eu coloco o código do periódico, na segunda eu coloco o nome do periódico, e aqui eu coloco a quantidade de publicação, tá? Analisando as bases, Cielo, SPEL e Periódicos CAPES. Vou lá, boto as informações, o termo-chave, vejo quantos tem e boto a revista e faço essa coluna bem aqui, tá? Aí, nesse exemplo meu aqui, desse artigo que eu estou querendo publicar, eu busquei uma bibliometria. Então, eu encontrei essa bibliometria aqui do Farias e do Hoffman, de 2018. Né? Obviamente, o ideal é que fosse mais recente. Tá? Eu encontrei essa bibliometria. E lá na bibliometria, eles me dão aqui aquela informação que eu já mostrei para vocês, né, das revistas. Então, a RAC publicou 19, a RBGN 12, etc. E eu pego essas informações e coloco aqui. Tá? Coloco aqui. Então, eu já tenho uma informação nas próprias bases. Eu tenho aqui a informação de uma bibliometria que eu encontrei, tá? Tem esses dois números aqui. E agora tem uma outra coisa que eu gosto de fazer também. O que seria essa outra coisa? Depois que o meu trabalho está finalizado, obviamente ele está lá com as referências organizadas e feitas, tá? Certo.
eu vou nas referências do meu trabalho e eu tiro todas aquelas que não sejam artigos publicados em periódicos nacionais. Ou seja, eu deixo apenas artigos publicados em periódicos nacionais. Tá? E aí eu vejo qual que aparece com mais frequência. Tá? Vou abrir aqui para vocês, para a gente ver aqui um exemplo. Então, vamos fechar aqui. Vamos supor, né, que esse aqui seja o meu artigo finalizado. Tá? Análise da produção científica no campo das redes interorganizacionais, no campo de estudo, né, das redes interorganizacionais. Vamos supor que eu não publiquei ele ainda. Tá? Eu vou lá nas referências, lá embaixo. Tá? Obviamente, eu abro né, uma cópia dele, venho aqui, né, apago tudo, deixo só as referências mesmo, vou apagar tudo aqui, né? E aqui eu vou olhar, vou deixar nessa minha lista bem aqui, somente artigos, referências, né, que foram publicadas no formato artigo em periódicos nacionais. Então, por exemplo, Revista Eletrônica de Administração. Isso aqui é um periódico nacional, então ele vai ficar aqui. Isso daqui é um livro, então não me interessa, eu apago. Esse aqui também se enquadra no que eu quero, periódico nacional. Tá? Esse aqui também é um livro, apago. Tá? Esse aqui fica. Tá? Esse aqui também vai ficar. Ok? Esse aqui é um periódico, é um artigo publicado no periódico internacional, já não me interessa, então eu apago. Tá? Esse aqui fica. Esse aqui eu apago. Esse aqui, por exemplo, também é um artigo publicado em periódico internacional, eu apago. Esse aqui fica, etc. Eu faço tudo isso daqui, tá? E vou ver quantos tem, vou organizar e vou ver qual é o mais frequente, ou os mais frequentes. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte: se eu estou falando sobre um tema redes interorganizacionais, quando eu faço a minha introdução, meu referencial teórico, meus aspectos metodológicos, é comum, é natural e é esperado que eu cite trabalhos que falem ou versem sobre o tema. Logo, se eu citei um trabalho que fale ou verse sobre o tema, naturalmente ele está publicado numa revista, né, que também tem interesse naquela área ou tema, senão essa revista ou periódico não teria publicado esse artigo. Tá? Então, eu já fiz essa tarefinha aqui, já fiz tudo. Obviamente, não vou fazer de novo para a gente ganhar tempo. E aí eu deixei somente esses periódicos, né, essas referências, no formato artigo, publicados em periódicos nacionais. E no final, eu montei aqui essa lista aqui. Tá? Então, aqui todas as citações, todas as referências, né, cada uma delas. Então, por exemplo, aqui, vou voltar aqui. A primeira é Revista Eletrônica de Administração. Eu venho e coloco aqui Revista Eletrônica de Administração. A segunda aqui é Revista de Administração e Inovação. Eu coloco aqui, etc, etc. Tá? Depois eu vejo, né, qual for mais frequente. A Revista de Administração Contemporânea, eu citei 8 trabalhos diferentes, 8 referências diferentes. Não é que eu citei ela várias vezes, mas trabalhos diferentes, 8 dessa revista aqui, Revista de Administração Contemporânea. Então, eu produzi um trabalho sobre redes e eu utilizei muitas referências dessa revista e parece, então, que essa revista fale, né, um pouco aí sobre o tema. Tá? Então, esses resultados aqui, eu venho e abasteço a minha planilha e coloco aqui os números também. Tá? Então, de onde é que vem esses números? Referências do meu artigo, apenas artigos publicados em periódicos brasileiros. Vem desse passo a passo. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu acho que já fica bem mais claro, tá? Como eu falei, é trabalhoso, mas já começa a ficar bem mais claro, tá? Eu organizei aqui, vou organizar aqui, e somar nesse total aqui, nessa coluna eu coloco total, e eu somo esses três valores, tá? Esses 3 valores, tá? Então, por exemplo, a EBAP, eu vou colocar aqui para ficar do maior para o menor. Então, por exemplo, a EBAP, nessa minha metodologia, apresentou 39 trabalhos. Né? Na verdade, a revista de administração contemporânea, 39 trabalhos. A EBAP, 38.
a RAP 27, Organizações de Sociedade 24, Mackenzie 19. Tá? Então, de onde é que vem esses valores? Dessas três etapas que nós fizemos. Quais são? Ver lá nas bases Cielo, SPEL e periódicos CAPES, uma bibliometria e as referências, tá? Que eu mais citei. Tá? Então, as referências que eu mais citei, a revista que eu mais citei foi essa daqui. Tá? E aqui já começa a clarear. Então, olha só, um aluno que estava completamente perdido, que não fazia a mínima ideia, que fez um trabalho sobre redes interorganizacionais e que não fazia a mínima ideia em qual revista, qual periódico mandar, isso aqui começa a ficar muito mais claro. Tá? A gente sabe que tem centenas, milhares aí de revistas diferentes, né? E agora a gente fez aqui uma metodologia, tá? Que a gente tem aqui um total de 15 possibilidades. Então a gente resolve, olha só que interessante, antes disso daqui a gente tinha basicamente como opções todos os periódicos nacionais, basicamente. Então não sabia onde e como começar. Fazendo essas 3 tarefinhas aqui, a gente já resumiu isso para 15. Então já está muito mais claro. Tá? Então eu sei que eu vou mandar o meu artigo para uma dessas 15 revistas aqui. Eu já sei disso, já decidi. Tá? Já fica decidido. Tá? Só que, obviamente, a gente tem que analisar alguns outros critérios, e aí eu vou dizer, né, aqui vou abrindo, explorando a planilha aqui, e no final a gente vai decidir aqui para qual a gente vai mandar. Além disso, a gente pode também fazer uma busca aqui, né, como lá nos repositórios, utilizando as palavras-chave, né, para o método utilizado, o método de pesquisa, tá? A técnica que você utilizou no seu trabalho, para analisar os seus dados. Tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no Periódicos CAPES, eu coloquei aqui, né, uma técnica chamada QCA, né, que é Qualitativo Comparative Analysis. Na outra aqui eu coloquei modelagem de equações estruturais e na terceira aqui análise envoltória de dados ou DEA, né, que são 3 técnicas que existem, entre a infinidade de possibilidades, né, mas enfim. Então eu venho aqui, então a gente encontrou a princípio 4.581 resultados. Só que lembrando que a gente quer trabalhos em português, então eu vou vir aqui e vou filtrar. Vou botar aqui idioma português, já cai para 94 apenas, né? Fazer isso nos 3 logo, para a gente ganhar tempo. Nesse aqui também. Vou botar em português, cai para 844. E o terceiro aqui, que era 788, quando eu coloco aqui em português, cai para 421. Tá? Então vamos lá. Trabalhos, tá, que falam, tá, sobre QCA, que é a mesma técnica que você utilizou. Tá? Vamos ver qual foi o periódico que ele mais apareceu. Então, tá aqui, ó, periódicos, né, título. Então, vou botar aqui, ó. A gente tem aqui, número 10, Revista de Administração de Empresas. Então, 10, né? Então, tem 10 trabalhos publicados lá que falam, claro que tem que ser analisado mais detidamente, né? Mas que falam ali de QCA. Tá? Por que é importante fazer essa busca? Porque muitas vezes é comum que determinado periódico ele tenha, tá, entre aspas, tá, bem entre aspas, mesmo uma simpatia, tá, ou uma recorrência em publicar determinadas técnicas. Tá? Ou então um determinado periódico aceita mais técnicas qualitativas do que quantitativas e vice-versa. Então, é um perfil que esse periódico forma, né, ao longo do tempo. Então, se eu faço um trabalho sobre QCA, eu coloquei aqui o nome da minha técnica e eu vi aqui algumas revistas que costumam publicar com mais frequência, né? Talvez aqui a Revista de Administração de Empresa é uma que apareceu algumas vezes, então me parece que o editor, né, ou a equipe editorial de lá tem uma simpatia, entre aspas, tá, pessoal, entre aspas, com essa técnica. Então, são indícios, né, indícios que podem ajudar no nosso debate, né, a mesma coisa aqui, modelagem de equações estruturais. Então, por exemplo, é extremamente provável, ou muito provável, que como essa aqui é uma técnica quantitativa, que trabalhos que utilizem essa técnica, esses trabalhos eles não vão ser publicados em periódicos que têm preferência por trabalhos
qualitativos, tá? Então você faz um trabalho quant com essa técnica e manda para um periódico que tem um perfil quali. Então é bem provável que seu trabalho seja recusado, tá? Então aqui, ó, modelagem de equações estruturais. Aqui os periódicos que mais aparecem, olha só, Revista Brasileira de Marketing aparece bastante, né? Revista de Administração de Empresas, bastante também. Aqui com 31, a Revista de Administração do Mackenzie, tá? Então, enfim, para a gente finalizar aqui, análise envoltória de dados, a mesma lógica, só é mais um exemplo. Vamos ver aqui os periódicos que aparecem mais. A gente tem aqui com 18, pesquisa operacional, aqui com 15, gestão e produção, em 14, economia aplicada, tá? Então, falando, né, sobre palavras-chave para o método utilizado, então você vê qual foi a técnica que você utilizou, tá? Ah, professor, eu fiz um trabalho e utilizei a análise de redes. Opa, então vamos colocar lá análise de redes no periódicos CAPES e ver quais são os periódicos ali que mais aparecem, tá? Então essa é outra dica, ok? Seguindo, então, por exemplo, o que eu gosto de fazer agora? Eu tenho o nome da revista, eu tenho essa lista de 15 revistas, eu entro em cada uma delas, no site delas, tá? E busco as informações lá, né? Aqui está o link, bem aqui tá o link, então se eu clicar aqui, vou ser redirecionado, vou ser direcionado lá para essa página, e nessa página eu exploro, na página da revista, as informações. Então você vai lá, geralmente tem um monte de informações para os autores, ou diretrizes para os autores, você clica e lê todas as informações que você precisa sobre a revista e o que a revista espera, tá? Então, por exemplo, aí tem revista que obriga você como autor a fazer o resumo em mais de uma língua. Então, por exemplo, aqui a RAC, Revista de Administração Contemporânea, solicita, né, na época, tá, quando eu fiz essa planilha, não sei se mudou, mas que você faça um resumo em português e outro em inglês. Então precisa aqui, ó, resumo em português precisa, resumo em inglês também precisa, e em espanhol não precisa, tá? Opa! Esse outro aqui só em inglês, tá? Então seria aqui o RBGN, então só em inglês, provavelmente ele só publica em inglês, tá? Você precisa saber dessas coisas, você precisa buscar essas informações, tá? Tem periódico, pessoal, que só publica em inglês, o trabalho todo, o outro só em português, então você precisa entrar lá e ver se eles aceitam. Mas, professor, o periódico é nacional, mesmo sendo nacional, ele só tem periódico nacional, né, aqui no Brasil, que ele só publica em inglês, então você precisa saber. Tem outros que eles aceitam em português, mas se for publicado, se for aceito para publicação, você tem que pagar, você tem que fazer a tradução para o inglês, ou pagar uma empresa para fazer a tradução para o inglês. E aí você, às vezes, como um aluno de graduação, você não tem interesse nisso, tá? Então, essas informações você precisa. Outra informação que eu acho útil, que eu coloco aqui, ó, é informação sobre o tamanho. Então, o meu trabalho, às vezes, deu 10.000 palavras. Aí eu entro lá e a revista diz que aceita até, no máximo, 6.000 palavras. Então, eu já excluo, né? Se o meu trabalho tem 10, eu não vou reduzir para 6, tá? Então, coloque aqui as informações sobre o tamanho. O escopo é importante, tá? Você lê lá o escopo dele. Aí aqui eu coloco algumas informações, se eu vou ter que reduzir ou não o trabalho, tá? Aqui eles também dizem lá se eles aceitam um padrão de formatação do trabalho, ABNT ou APA. Às vezes o meu trabalho está em ABNT, eu não quero mudar para APA ou vice-versa, tá? O Qualis também, né? Esse aqui já sai um novo Qualis, então eu teria que atualizar essa planilha, mas quando você for fazer a sua, já vai estar atualizado o Qualis. Entre outras informações aqui, ó, tá? E uma das mais importantes que eu acho é essa vinda aqui, ó, a demora. Tá? Eu coloquei aqui, demora, tracinho em meses. O que é isso? Tem alguns periódicos, algumas revistas que demoram muito para publicar, muito mesmo. Tá? Às vezes 24 meses, tá? 15, 30 meses, demora muito. É muito lento o processo deles. Tá? E tem outras que são muito rápidas. Ok? E às vezes é um pouco frustrante você esperar, às vezes, sei lá, um ano para receber uma resposta, e quando recebe é uma negativa, dizendo que o trabalho não vai ser publicado, não aceitar. Então, enfim, é muito chato. Então, eu acho essa informação muito importante. Como que eu faço para encontrar essas informações aqui, tá?
e preencher, né, no caso, essa coluna. Como que eu faço? Eu faço o seguinte, eu tenho um exemplo aqui de um outro. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a RAP, a RAC, entre outras revistas. Tá? Como que eu faço? Eu gosto de entrar nela, então vou clicar aqui para ser direcionado para o site de uma delas aqui. Tá? Ok. Aí eu busco a última edição dela. Tá? Observe uma coisa, às vezes, é muito raro, mas às vezes eles colocam, a própria revista coloca quantos meses demora da submissão até a publicação, mas é raro. Tá? Eu gosto de vir aqui, eu coloco aqui em edições anteriores, tá? Eu vejo aqui uma mais recente, clico, e aqui estão os artigos, tá, em PDF. Tá? PDF. Vou clicar aqui, eu abro 5 ou 6. Então eu abro aqui um. Então eu abri aqui um. E aqui vai aparecer uma informação. Artigo recebido em 11 de maio de 2022. Tá? E ele foi aceito em novembro de 2022 também. Então é relativamente rápido. Tá? Então, eu viria aqui na minha planilha, colocaria aqui, demora da primeira publicação, colocaria aqui 6 meses. Tá? E aí, você pode, por exemplo, pegar a última edição da revista toda, tá? Do periódico. Então, você pega a última edição e entra artigo por artigo. Artigo 1, 2, 3, vamos supor que tem 10. Tá? Aí você coloca aqui a sequência dos 10. Então, o primeiro demorou 8 meses, o primeiro 6 meses, o segundo 8, o outro 7, o outro 6. Opa, então, em média, da submissão até a publicação demora 6 meses. É rápido? Com a revista é rápido. Então essa aqui é rápida, 6 meses, essa outra são 4,6, essa aqui também, essa aqui é super rápida, em 2 meses. Tá? Vamos ver qual é aqui, ó. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, ela é muito rápida. Tá? Já tem outras aqui que demoram 20 meses. Olha, então você tem uma que demora 2 meses, você tem outra que demora 20 meses. Tá? Então, isso é, sim, uma informação importante para a gente tomar decisão. Né? Às vezes, o aluno que está saindo da graduação, ele quer entrar no mestrado, então ele precisa de uma publicação, porque ele quer passar pelo processo seletivo, já com uma publicação, então ele precisa de uma revista rápida. Talvez ele não precise ali de uma revista com qualis alto, mas que publique rapidamente. Tá? Então, é algo que pode ser pensado, é uma estratégia. Tá? E com essa metodologia aqui, esse passo a passo também muito chato, muito demorado, muito cansativo, você tem os dados suficientes para preencher essa coluna. Demora em meses. Então você sabe quais são. Tá? Então eu fiz, tá, tudo isso aqui. Vamos ver, vamos supor, eu tenho os meus critérios aqui e vou ver qual desses periódicos eu vou publicar. Eu vou escolher agora para publicar. Vamos ver aqui, vou escolher agora. Então, eu tenho aqui, vamos começar com esse critério. Tem algumas que publicam muito, olha só, tá? E tem outras que publicam menos. Então, eu vou colocar aqui, vou fazer um corte, tá? Dessa daqui para baixo. Então, vou excluir aqui, tá? Você pode ocultar também, você cria uma cópia, mas vou excluir aqui essa daqui. Opa, então, eu sei que agora não são mais 15, agora são essas 8. Tá bom? Outro critério, o escopo. Eu coloquei aqui uma informação. Qual é essa informação? Ele bota aqui, ó. Não, isso aqui é da revista, do site deles, tem lá a opção escopo. Você clica e vê qual é o escopo dele. E lá ele diz: não serão aceitos artigos que envolvam apenas revisão da literatura e ou bibliometria. Opa, o meu trabalho é uma bibliometria. O meu trabalho ele é uma bibliometria. Então, esse daqui não adianta eu mandar. É perder tempo. Então, eu venho aqui para excluir ele também. Tá? Eu vou usar outro critério aqui. O meu trabalho tem ali uma quantidade X de palavras e tem algumas aqui que eu teria que reduzir muito. Olha só, para eu publicar nessa revista aqui, eu tenho que reduzir 33% do meu trabalho. Então, é como se o meu trabalho... eu tenho que reduzir um terço do meu trabalho. Então, eu não vou fazer isso porque eu acho que eu não tenho espaço para reduzir. Então, eu vou excluir essa que tem 33 e essa que tem 28. Vou excluir essas duas revistas. Opa! Então, vamos ver aqui. O que mais que eu posso explorar? Que legal, olha só. Todas essas daqui aceitam trabalhos em português.
Então, todas estão elegíveis, porque poderia ser uma aqui que só aceita inglês, tá? Aí, né, eu boto aqui o EN, ó, inglês, né? É sigla em inglês, né? De English, né? Aí eu não aceito, não faria sentido eu publicar, porque eu não quero traduzir o meu trabalho, tá? Então, poderia ter aqui, mas não tem. Então, aqui é uma informação boa, todas aceitam em português, tá? O que mais que eu posso explorar aqui? Tá, eu acho que tá bom, eu acho que a gente tem um número bom dessas 5 revistas. Então, nós temos aqui 5 revistas, onde elas publicam bastante sobre o tema. Aqui, ó, todas elas aceitam trabalhos em português, eu quero publicar em português, ok? E agora eu vou utilizar aqui como critério a demora. Eu estou com muita pressa, apesar de que a demora não é um fator tão crítico aqui, porque o menor, o mais rápido, publica em 8 meses, tá? E o mais demorado em 14 meses, tá? Ok? Então vamos supor que o meu trabalho esteja em ABNT já e eu não quero mudar para APA. Então isso aqui é um critério, eu vou botar isso aqui para baixo, tá? Vou aqui recortar, vou colar aqui embaixo. Então eu diria que eu vou começar, vou deixar aqui, pronto. Olha só, todas são A2, então A2 está bom para mim, A2 está bom, né? Poderia ser que tivesse aqui B1, B2, B3, B4, e aí eu falo, não, eu vou mandar para uma B3. Por quê? Porque B3, teoricamente, é mais fácil publicar do que um A2, né? Não é demérito da revista, a revista está em construção, mas poderia acontecer, por exemplo, de aqui ser uma B3, tá? Aqui uma B2, e eu falo o seguinte, olha, eu não vou mandar para essas aqui que são A, não. Eu vou mandar para uma B2 ou B3, e vou mandar aqui porque teoricamente vai ser mais fácil de publicar e eu quero essa publicação, não quero correr muito risco porque eu tenho que publicar logo. É um critério, é uma estratégia, tá? Às vezes você está num departamento, quando você já tem uma carreira, né, já está afiliado, ou está ali dentro de um programa de pós-graduação, onde só pontua ali no seu programa, e aí depende, né, qual seja, mas só pontua de determinado índice para cima. Então, o programa bota, olha, só será considerado válido para pontuação aqui com os critérios aqui dentro, aqueles artigos publicados em revistas de B2 para cima. Então, se aqui fosse uma B3, você já excluiria, né? Como eu falei, entretanto, se você é um aluno que quer a primeira publicação da sua vida, porque você quer tentar um mestrado, uma B3 que seria boa, tá? Seria muito bom. Então, B3 aqui pode ser algo interessante, tá? Então, nesse critério, como eu falei, escolhendo aqui para mim, eu tenho 3 revistas aqui boas, ok? Publicam bastante sobre o tema. Eu vou ter que reduzir um pouco o meu trabalho, porque o meu trabalho tem quantidade X de palavras e lá nas informações eles dizem a quantidade máxima, então vou ter que reduzir um pouco. O meu trabalho já está na BNT, então não vou ter que mudar. O Qualis A2 me interessa, no nível que eu estou de carreira, por exemplo, pode interessar. Aqui demora entre 8 e 11 meses, para mim está ótimo, tá? E todos em português, eu quero publicar em português, então está aqui, eu achei as minhas 3 revistas, que eu vou mandar para uma de cada vez, tá? Você não pode mandar o seu artigo para mais de uma revista ao mesmo tempo, não faça isso, tá? Mas eu posso colocar aqui como a EBAPSE na primeira opção, a RAP a segunda e Organizações de Sociedade a terceira, e se não for publicado, aqui tem uma quarta e uma quinta opção, tá? Isso daqui é muito útil porque se você manda para essa revista e a revista aceita, ok, você vai publicar tranquilo. Entretanto, pode acontecer sim de ela recusar e falar, olha, não temos interesse, não passou pelo desk review, etc. Você vai ter que buscar outra, tá? Imagina só o trabalho, você mandou o seu trabalho, esperou 6, 7, 8 meses e foi recusado. Agora você vai ter que parar, entre aspas, a sua vida de novo para escolher o qual vai dar muito trabalho. Então, não é bom. É bom você ter uma sequência do jeito que eu fiz aqui. Porque se eu mando para a EBAP, passa 6, 7, 8 meses e foi recusado, isso não vai me gerar estresse. O que eu vou fazer? Eu vou, foi recusado, ok, vou pegar essa planilha que vai estar salva, vou abrir, vou falar assim, minha primeira opção era EBAP.
Entretanto, o que foi recusado, eu já sei para qual vou mudar para a RAP. Está aqui a minha segunda opção. Tá? Eu vejo que sei que ela publica bastante. A EBAP me exigia um resumo em espanhol e a RAP também, então eu já tenho, não vai dar trabalho nenhum. A redução do tamanho era de 15 para os dois, não vai dar trabalho nenhum. Os dois são ABNT, não vai me dar trabalho nenhum. E os dois são em português, então não vai dar trabalho nenhum. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer? É pegar as críticas que vieram da EBAP, passou pelos avaliadores lá, eles fizeram algumas críticas, você melhora o seu trabalho e manda para a RAP. Tá? Ou se for recusado porque não passou pelo desk review, porque o editor não está mais, aquela revista não está mais publicando sobre o tema e não passou, né, por exemplo, você simplesmente fala ok e manda para outro da sequência e ponto final. Tá? Então, essa é a minha metodologia, é assim que eu faço. Como eu falei, dá muito trabalho para você fazer essa planilha, às vezes o dia inteiro, o sábado inteiro. Entretanto, vale a pena. Tá? Geralmente, quando eu mando, é muito difícil eu chegar aqui até a terceira opção. Eu mando para a primeira, se não for aceito, já na segunda, geralmente já começa ali um aceite com recomendações de melhoria. Tá? Geralmente é assim. Tá? Então, vale a pena você tirar um dia inteiro, fazer a planilha, para ter esse tiro certeiro. Tá? Melhor do que você entrar no Qualis, CAPES aí aleatoriamente, pegar uma que a chance de estar errada é muito alta. Tá? Como eu falei, a gente saiu de um mundo muito grande de opções, reduzimos para 15 e depois a gente reduziu aqui para 5 e tem essas 3 aqui que são boas opções. Tá? Obviamente eu deixo aqui a outra opção, eu deixo uma versão dela inteira salva, né? Aqui eu fui excluindo porque eu tenho uma cópia. Tá? Mas enfim, essa é a minha metodologia e é assim que eu oriento os meus alunos a também fazer. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí e colaborado nessa tarefa. Tchau, até a próxima.